Nenhum de nós estava lá quando o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele sallallahu alaihi wasallam recebeu a primeira revelação. Naquele lugar, na caverna de Hirá, estava somente ele sallallahu alaihi wasallam e Jibril alaihi salam, o anjo Gabriel alaihi salam. E é muito claro o aperto, o abraço de Jibril alaihi salam, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, subhanallah. O abraço que ele deu no profeta sallallahu alaihi wasallam, de que, subhanallah, é muito claro de que isso seria uma revelação pesada e seria difícil para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Apesar de ninguém testemunhar a primeira revelação para o profeta sallallahu alaihi wasallam, se você estivesse em Medina, provavelmente você veria o profeta sallallahu alaihi wasallam recebendo a revelação pelo menos uma vez. E como seria ver o Alcorão descendo sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam? A revelação descendo sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam com certeza era pesada, mesmo antes de descer para ele alaihi salatu wassalam, subhanallah. E por isso Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ele relata que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diz que quando Allah subhanahu wa ta'ala fala para enviar uma revelação, que vai enviar uma revelação, os habitantes dos céus, ou seja, os anjos dos céus, eles ouvem tipo um tocar de um sino do outro céu sobre ele, subhanallah, do outro céu sobre estes anjos. E o barulho como puxar da corrente na montanha de As-Safa, subhanallah. E isso é tão forte e tão poderoso que mesmo os anjos desmaiam ou enfraquecem, subhanallah, de tão forte que é isso. E quando Jibril alaihi salam, quando ele vem, eles dizem, Ya Jibril, o que o seu Senhor disse? Ya Jibril, o que o seu Senhor disse? E Jibril alaihi salam, o que ele diz? Al-Haq, Al-Haq, wa huwa aliyul qabir, subhanallah. Ou seja, ele disse a verdade e ele é o Altíssimo, o Grandioso, subhanallah. Então, este é Jibril alaihi salam trazendo a revelação que causa desmaio ou enfraquecimento nos anjos, subhanallah. Isso está vindo sobre quem? Sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam, enquanto ele está à frente dos seus olhos, subhanallah. Imagine essa cena. E Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, ele diz: eu me lembro quando a Sura An'am, ou seja, a Surata do Gado, foi revelada sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele olhou para cima e lá estava Jibril alaihi salam. Ele estava descendo sobre ele e junto com ele tinham o quê? 70 mil anjos escoltando, fazendo escolta da Sura An'am, subhanallah. E eles estavam louvando Allah subhanahu wa ta'ala quando estavam indo ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam olhando para cima e os vendo cobrindo todo o horizonte, subhanallah, de tantos anjos que estavam ali, estavam indo ao seu encontro, alaihi salatu wassalam. E ele estava sentado em um camelo, estava sobre um camelo, e quando, subhanallah, isso estava descendo, começou a chegar mais perto, começou a vir mais perto do profeta sallallahu alaihi wasallam, os joelhos do camelo começaram a se curvar, subhanallah, por conta do peso que estava vindo sobre o profeta alaihi salatu wassalam, subhanallah. Sura An'am são por volta de 20 páginas longas, descendo para o profeta sallallahu alaihi wasallam de uma forma que, subhanallah, com uma recepção para ele alaihi salatu wassalam. E essa recepção iria para onde? Iria para o coração do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então, e Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala no Coran: "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an min khashyatillah." Se esse Coran fosse revelado sobre uma montanha, a montanha ia se desfazer em pó. Por conta do quê? Do peso desse Coran. E agora isso está vindo sobre quem? Sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam para entrar em seu coração. E você está testemunhando isso. Imagina essa cena. E os sahabas certa vez perguntaram ao profeta sallallahu alaihi wasallam como foi receber a revelação. Como foi receber a revelação. E ele sallallahu alaihi wasallam disse: o mais difícil é quando vem de uma forma tipo como se fosse um tocar de um sino pesado, subhanallah. Ele sallallahu alaihi wasallam disse que isso seria mais pesado. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele focava tanto quando ele estava recebendo a revelação que ele compreendia tudo que Jibril alaihi salam estava transmitindo para ele. Aisha radiyallahu anha, ela relata, ela disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele costumava suar quando a revelação vinha para ele alaihi salatu wassalam.
E você conseguia ver o que? As gotas de suor descendo na sua face. Subhanallah. Mesmo quando o clima estava frio, você conseguia ver ele suando. E ele arrepiava, sallallahu alaihi wasallam, e ele suava também, alaihi salatu wassalam. Subhanallah, de tão pesado que é esse livro. Mas aqui está a questão, quando o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele terminava de receber a revelação, não era tipo como se ele tivesse tido um ataque ou alguma coisa tivesse tomado ele e saía. Não, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele imediatamente falava as palavras desse Coran suavemente, de uma forma bem suave e bem tranquila, alaihi salatu wassalam. Passava perfeitamente para as pessoas, sem gaguejar e sem nenhuma pausa, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, pense em tudo isso. Isso vinha da língua do profeta sallallahu alaihi wasallam, de uma forma suave, suavemente, depois dele ter colocado a revelação em seu coração. Subhanallah. E Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, ele diz no Coran, em um versículo da Surat Al-Qiyamah: "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alayna jama'ahu wa Qur'ana." Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz essas palavras. Subhanallah, ou seja, no coração do profeta sallallahu alaihi wasallam. E ele falava, então, eles escreviam, as pessoas escreviam, subhanallah. E Zayd bin Thabit, radiyallahu anhu, que com certeza ele era um dos melhores escritores da revelação do Coran. Subhanallah. E ele diz que assim que o profeta sallallahu alaihi wasallam falava, eu começava a escrever. E ele diz o quê? Wallahi, teve uma vez que o wahi, subhanallah, o wahi desceu, ou seja, a revelação desceu, e a perna do profeta sallallahu alaihi wasallam estava sobre a minha perna, subhanallah. E por causa do quão pesado o corpo do profeta sallallahu alaihi wasallam ficou, eu achei que minha perna tinha quebrado. E eu achei que nunca mais seria capaz de andar pelo peso do corpo do profeta sallallahu alaihi wasallam, pelo peso que o corpo do profeta sallallahu alaihi wasallam ficou. Subhanallah. Ele recebia isso, recebia a revelação sallallahu alaihi wasallam, ou seja, tipo, dentro do seu corpo, subhanallah, e passava para nós. E os sahabas viam isso, e há inúmeras narrações em que os animais de montaria do profeta sallallahu alaihi wasallam, eles não eram capazes de lidar com ele, não eram capazes de segurar o profeta sallallahu alaihi wasallam quando ele estava recebendo a revelação, quando a revelação descia para ele, subhanallah. Agora, como que, tipo, o que isso parecia? O que você escutaria quando a revelação estava descendo sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam? Como que seria isso? Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ele diz, quando você está olhando para ele, sallallahu alaihi wasallam, quando você está olhando para o profeta, sallallahu alaihi wasallam, e você começa a contar, começa a perceber que o quê? Que ele foi agarrado pelo quê? Pela revelação, que ali está descendo a revelação. E ele relata, pois não havia nada igual a revelação descendo para ele, sallallahu alaihi wasallam. E ele diz, você conseguia ouvir o som ao redor dele como se fosse o zumbido das abelhas, subhanallah. Então era claro que havia uma recitação vindo ao profeta sallallahu alaihi wasallam naquele momento. E Umar, ele relata isso nesse momento, de que as pessoas percebiam tipo um zumbido ao redor do profeta sallallahu alaihi wasallam recebendo a revelação. Mas o tão difícil e quão pesado que era no corpo do profeta sallallahu alaihi wasallam, isso descendo, o Alcorão descendo, também era sutil e como uma melodia ao redor da cabeça do profeta sallallahu alaihi wasallam. E ele disse, subhanallah, uma vez desceu ao profeta sallallahu alaihi wasallam, Umar relata, e o profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu essa revelação, e ele pausava, o profeta sallallahu alaihi wasallam pausava falando a revelação. E veja, subhanallah, este lindo dua do profeta sallallahu alaihi wasallam, e a propósito é bom que nós memorizemos esse dua e que a gente faça esse dua, subhanallah. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que facilite a nossa memorização desse dua. Umar, radiyallahu anhu, ele diz que ele levantou as mãos em direção à Qibla e ele diz, ó Allah, subhanallah, ó Allah, nos dê mais e não menos, e nos honre e não nos desonre, e nos, subhanallah, ele diz o que? Ele continua dizendo, e nos dê e não nos recuse, e nos escolha e não escolha os outros sobre nós, e nos favoreça e esteja satisfeito conosco, subhanallah. Esse foi um lindo dua do profeta sallallahu alaihi wasallam que ele fez, e ele fez isso depois de receber a revelação, subhanallah. E então depois de dizer esse dua, depois de dizer essa súplica, subhanallah, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu disse, ele virou para nós e disse, subhanallah, o que ele diz naquele momento? Imagine a cena, Allah me enviou 10 versículos que qualquer um que agir de acordo, ou seja, qualquer um que agir sobre esses versos entrará no paraíso.
E foram os 10 versículos da surata dos crentes, Surat al-Mu'minun, subhanallah. Verdadeiramente os crentes são bem-sucedidos. Subhanallah, esses foram os 10 versículos que ele recebeu naquele momento. Imagine a cena. Então vemos que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, mesmo quando ele estava recebendo a revelação mais poderosa e nos dando o du'a mais poderoso, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele estava satisfeito, estava comprazido quando Allah subhanahu wa ta'ala melhorava, subhanallah. Pois toda melhora na revelação significa o crescimento na maneira de entrar no paraíso. E apesar de tudo isso, subhanallah, do peso do Coran, o Coran, quando nós recitamos e aplicamos em nossa vida, o nosso coração se torna leve, assim como era a vida do profeta, sallallahu alaihi wasallam, e de todos os sahabas, radiyallahu anhum. مولاي صل وسلم دائما